Pai querido, em nome de Jesus, remedar la cruz et alamar la força clamache. Ó Senhor, naquela cruz, o Senhor realizou a nossa salvação. O Senhor nos comprou para Ti, ó Deus. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, ajuda agora essas pessoas a se esforçarem, Senhor, a se encontrarem com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, nós te pedimos, revela a eles a Tua salvação, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, cura agora os enfermos, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, enfermos. Em nome de Jesus eu ministro sobre eles a Tua cura, o Teu poder agora, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, abençoa cada um, que cada um possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ora, queremos comunicar a você, se você deseja que nós estejamos aí com você na sua igreja, é só nos convidar. Aí você vê o nosso telefone, nosso e-mail, nosso WhatsApp, entre em contato conosco e estaremos aí com você na sua igreja. Lembrando que nós não cobramos nada para estarmos aí. Nós tivemos agora na congregação Viva Esperança, ali 8 almas, graças a Deus, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Ali umas 10 pessoas foram curadas, Deus se fez presente maravilhosamente ali. Glória a Deus. Nós vamos mostrar para você agora a nossa agenda para você escolher um dia para estarmos aí com você. Então vamos ver aí, nós vamos mostrar para você só os dias que já estão marcados, para que você possa marcar um outro dia para estarmos aí com você. Então agora nós temos marcado dia 9 e 10 de maio, em Araguatins, uma festa do Circo de Oração. Depois no dia 30 e 31 de maio, nós estaremos aí em Curitiba, no seminário de EBD e no culto de pregação também. Depois, dia 27 e 28 do mês 6, do mês de junho, estaremos aí em Guarulhos, São Paulo, ali num congresso de mocidade e depois no seminário de EBD e também um culto à noite, lá no setor 19, com o pastor José Wellington Costa Júnior. E dia 5 e 6 de julho, nós estaremos aí em São Luís, Maranhão, num curso de EBD e pregação também, com nosso amigo Jairo lá. Depois, no dia 15 e 16 de agosto, estaremos aí em Marabá, no Pará, numa festa de mocidade, num congresso de glória, né, numa manhã aí poderosa na presença de Deus. Depois, no dia 21 de agosto, estaremos aí em Ananindeua, Pará, que é aí colado em Belém, no seminário de EBD e também de família. E dia 29 de agosto, eu não posso marcar nada com ninguém, porque estarei em São Luís na formatura da minha filha Débora, que estará se formando em farmácia ali pela UFMA. Então você viu aí os dias que nós temos compromissos. Se você desejar nos convidar para estarmos aí com você, na sua igreja, então nos convide, estaremos aí. Podemos ministrar sobre família, sobre missões, podemos ministrar aí uma cruzada evangelística, podemos aí ministrar sobre a escola bíblica dominical e também para a mocidade. Nós estamos recebendo muito convite para estarmos com a mocidade, porque nós ministramos sempre batismo no Espírito Santo, cura, libertação, e sempre Deus está conosco, está se manifestando. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Então nos convide, estaremos aí com você na sua igreja. Vamos então agora ao nosso questionário. Questionário da lição 3, a infância de Jesus. Segundo trimestre de 2015, Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, um médico amado. Comentarista, o pastor José Gonçalves. Então complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a lição aí da CPAD. Lembrando que aqui o questionário já está com as frases completas e as perguntas só as verdadeiras. No nosso site e em outros sites também você encontra aí o questionário com as perguntas e respostas verdadeiras e falsas e também as frases para serem completadas. Então aqui tudo resolvido já. Então, primeira pergunta aí para completar dentro do texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. Dentro da verdade prática agora, a segunda pergunta para completar. Crescer de forma integral e uniforme como Jesus cresceu deve ser o alvo de todo cristão. Pergunta número 3. O que é conhecido na teologia cristã como grande mistério da encarnação? As Escrituras revelam que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Deus se humanizou em Cristo.
Conhecer o Jesus divino é maravilhoso e bíblico, mas conhecer o Jesus humano é da mesma forma. Jesus cresceu como qualquer ser humano. Jesus cresceu física, social, psicológica e espiritualmente. Parte 1 agora, Jesus cresceu fisicamente. Então pergunta número 4, como é a dimensão corpórea de Jesus? A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Jesus em tudo era semelhante a nós, mas sem pecado. Como ser humano, ele possuía um corpo físico que era limitado pelo tempo e pelo espaço. A palavra grega elíquia, traduzida em português como estatura, do versículo 52, ocorre 8 vezes no texto grego do Novo Testamento com o sentido de tamanho ou idade. A palavra grega elíquia é a mesma palavra usada por Lucas quando se refere à pequena estatura de Zaqueu, o publicano, e também a mesma palavra usada pelo apóstolo João para se referir à idade do cego a quem Jesus curou. A Escritura de forma alguma nega a dimensão corpórea e física de Jesus, como fazem as heresias. Pergunta número 5. Que tipo de cuidado Jesus tinha com seu corpo físico? Como todo ser humano que possui um corpo físico, Jesus também viveu os limites dessa dimensão corpórea. Ele também se cansava. Jesus sabia a importância que tem o corpo humano e para isso tratava de dar o devido cuidado ao seu corpo. Para recuperar suas energias físicas, por exemplo, Marcos relata que ele procurou o descanso necessário. A palavra grega anapau, traduzida como repousar, significa parar com todo o movimento a fim de que se recuperem as energias. Se o Mestre deu os devidos cuidados ao seu corpo, não deveríamos nós fazer o mesmo? Parte 2. Jesus cresceu socialmente. Pergunta número 6. Como era a estrutura familiar na época de Jesus? Complete. No antigo Israel do tempo de Jesus, havia uma estrutura familiar consolidada. Os estudiosos observam que a família hebraica obedeceu a seguinte estrutura social. Era uma família endógama, quer dizer, casam-se com parentes. Era uma família patrilinear, ou seja, descendência pai e filho. Era uma família patriarcal, ou seja, poder do pai. Era uma família patriolocal, ou seja, a mulher vai para a casa do marido. Era uma família ampliada, então reúne os parentes próximos, todos no grupo. E era uma família polígena, ou seja, tem muitas pessoas. A Bíblia fala da família de Jesus dentro desse contexto. Como um homem perfeito, Jesus aprendeu a viver em família. Como membro da família, ele viveu em obediência a seus pais. Isso mostra que os papéis sociais dentro da família precisam ser respeitados. Somente dessa forma a família continua sendo um instrumento importante na formação do caráter. Pergunta número 7. Como se comportava Jesus em meio à cultura local da sua época? Então, a Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O vocábulo habitar traduz o verbo grego skenu e tem o sentido de fazer a sua tenda. Deus se humanizou e fez sua tenda ou morada entre nós. Como homem perfeito, Jesus viveu no meio da cultura dos seus dias. Fazia parte dessa cultura, qual seria o povo, o espaço geográfico, a língua e a família. Jesus foi criado em Nazaré da Galileia e, como nazareno, ele possivelmente espelhava a cultura desse lugar. Jesus aprendeu a ler as Escrituras, aprendeu uma profissão e até mesmo aprendeu a maneira de falar que era peculiar dos habitantes dessa região. O fato fica em evidência, Jesus estava pronto a confrontar a cultura quando esta contrariava os princípios da palavra de Deus. Parte número 3. Jesus cresceu psicologicamente. Pergunta número 8. Como era a dimensão psicológica de Jesus? O texto de Lucas 2,52 informa que Jesus crescia em sabedoria. Crescer em sabedoria é crescer em conhecimento. Crescer em sabedoria é desenvolver-se intelectual e mentalmente. Crescer em sabedoria é o desenvolver da psique humana. Como homem perfeito, Jesus também possuía uma dimensão psicológica. Jesus, por exemplo, angustiou-se em sua alma. Lucas ainda diz que Jesus enchia-se de sabedoria. Esse crescimento mental e intelectual vem pela assimilação dos conhecimentos da vivência humana no dia a dia. Crescimento mental e intelectual é o acúmulo cultural que se forma ao longo dos anos. Como todo menino judeu de sua época, Jesus tinha o seu intelecto treinado pelo estudo das Sagradas Letras. Pergunta número 9. Como era Jesus em relação às emoções? A Escritura mostra que Jesus, como um homem perfeito, possuía domínio completo sobre suas emoções. Ele não sofria de nenhum distúrbio mental, nem tampouco era desajustado emocionalmente. Jesus, quando pressionado, não cedia à pressão do grupo. Seus próprios algozes reconheceram que ele agia por suas convicções internas e não pelo que os outros achavam. Sua presença revelava serenidade e paz.
É evidente que essa paz era uma consequência natural da íntima comunhão com Deus que ele cultivava. Jesus passava horas em oração, às vezes até mesmo noites inteiras em oração. Um claro exemplo para todos os seus seguidores. Parte número 4. Jesus cresceu espiritualmente. Pergunta número 10. O que significa crescendo na graça e fortalecendo o espírito? O que é graça? Então, nos dois textos bíblicos citados por Lucas para se referir ao crescimento de Jesus Cristo, o homem perfeito, a palavra graça se destaca. A palavra grega traduzida como graça é charis. Graça é um favor de Deus. Jesus cresceu na graça quando viveu a vida como ela é. Jesus aprendeu a viver com as limitações que uma família pobre possuía na Palestina do primeiro século. Graça é ter consciência de que em meio a tudo isso a vocação e chamada tiveram origem em Deus. Graça é saber que Deus está em nosso crescimento enquanto vivemos em comunidade, enquanto o adoramos, meditamos, contemplamos e também quando vivemos a vida, mesmo quando ela se mostra dura em sua rotina. Pergunta número 11. Como era Jesus em sua maioridade? Lucas mostra o desenvolvimento espiritual em duas outras passagens do seu evangelho. Na situação do templo, Jesus se mostra como alguém que já tem consciência da sua missão. Ele veio para cuidar dos negócios de seu Pai, Deus. Por outro lado, Lucas mostra no relato do batismo de Jesus como ele se identifica com o povo e recebe a capacitação divina para o exercício do seu ministério. Até os 30 anos, Jesus permaneceu na cidade de Nazaré e trabalhou como carpinteiro. O Salvador esperou pacientemente até o momento determinado pelo Pai para exercer seu ministério. Pergunta número 12. Sobre esperar o tempo de Deus, complete. Vivemos em uma sociedade imediatista, por isso atualmente as pessoas não querem esperar o tempo de Deus em suas vidas e ministério. O tempo do Senhor é perfeito. Temos de esperar o seu agir. Conclusão agora, pergunta número 13, que é para completar. Ao escrever a sua segunda carta, o apóstolo Pedro exortou os cristãos a desejar o crescimento. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O alvo do crente é o crescimento. Mas esse crescimento não acontece de qualquer forma. Antes ocorre nas esferas da graça e do conhecimento do Senhor. Crescimento sem conhecimento é uma deformação, assim como é também o crescimento em a graça. O cristão deve atentar para o fato de que, onde se privilegia apenas o conhecimento intelectual, sem a adição da graça, o levará a uma vida árida. Da mesma forma, esse mesmo crescimento, onde se privilegia apenas a revelação e menospreza a razão, o conduzirá ao fanatismo. O crente deve, a exemplo do seu Senhor, crescer de forma integral. Glória a Deus. Aleluia.